Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Goto, moro aqui no Japão há mais de 25 anos, sou confeiteira e a minha especialidade são bolos gelados. E no episódio de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas enviadas por vocês e vamos estar assim desenvolvendo um pouco a nossa conversa com base nessas dúvidas. Então, a minha pergunta para vocês foi: quais são os seus maiores desafios para conseguir fazer bolos gelados do zero, sem perdas e lucrando muito? E as dúvidas foram essas. Vou responder a primeira. Vamos conversar sobre a primeira. Fazer com que fiquem úmidos sem perder a estrutura, que fiquem bonitos e gostosos, assim como vejo os que você faz. Obrigada pela pergunta, pela dúvida, porque através da dúvida a gente pode estar desenvolvendo uma conversa e sanando dúvidas, né? Bom, dentro do meu método eu ensino realmente como fazer com que os bolos fiquem úmidos e sem perder a estrutura. Isso para mim é a parte mais assim especial do meu método do bolo gelado, porque a forma com que ele é preparado, ele é um bolo que ele tem a umidade, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura, ele é firme, ele não se desfaz, né? E isso é um diferencial que muitas pessoas perguntam, mas como você consegue manter um bolo gelado, úmido, que ele fique naquele formato bonitinho, quadrado, né? Porque a maioria dos bolos gelados, a grande dificuldade é estar manipulando na hora da embalagem, né? Porque ele acaba amassando, porque ele tá molinho, úmido, molhado, então não tem como você fazer as dobras no papel sem estar amassando um pouquinho o bolo. E dentro do meu método, não, a gente consegue embrulhar o bolo de uma forma que ele não amassa e permanece assim, bonitinho, intacto para o seu cliente, a não ser que você amasse ele, aí não tem jeito, né? Peguei aqui um bolinho embrulhado no papel alumínio para vocês observarem. Olha como ele fica bem bonitinho, com as dobras bem feitinhas. E esse acabamento, ele conta muito na hora de você fazer as suas vendas, porque ele causa uma boa impressão para o seu cliente. E é isso. Então, se o seu desafio é fazer um bolo úmido e que tenha estrutura, tenho certeza que o meu método é para você. Vou falar mais uma questão, eu selecionei só algumas para o nosso vídeo não ficar tão longo. Questão número 2. Quais são seus maiores desafios? Tudo, não tenho habilidade para fazer bolo. Isso aqui é algo que muitas pessoas que têm dificuldade, que nunca bateram um bolo ou já bateram e tiveram dificuldades, é algo que as pessoas usam como uma grande dificuldade. Eu não vou falar como desculpa, porque é muito relativo, né? Porque a gente tem nós temos os nossos medos e é um grande desafio, né? Você não ter habilidade e querer investir em algo que você tem zero habilidade. Mas eu tenho convicção que é um método que você pode começar a fazer bolos gelados mesmo começando do zero. Você não tem experiência nenhuma. Por que eu falo isso? Porque eu tenho pessoas que trabalham comigo que não tinham experiência nenhuma em fazer bolos. Então é algo que com certeza você pode estar desenvolvendo, depende muito é claro, tudo para você aprender, né? Tudo que nós aprendemos depende muito da pessoa que está te ensinando. Se você se identifica comigo, com o meu trabalho, com o meu método de ensino, com a minha didática, é possível sim você aprender, porque é um método todo explicadinho, com o passo a passo, todas as dicas. Então, esse seu medo, esse desafio, o medo de tudo, de não ter habilidade, pode ter certeza que você é capaz. Então, tudo depende do esforço. Então, da minha parte, eu vou estar fazendo o máximo para fazer com que você compreenda e da sua parte, o seu esforço. Então, assim, vai ser uma ação de dar e receber que pode gerar muitos resultados, muitos bons resultados, e você vai preparar bolos deliciosos, tenho certeza. Vamos para a terceira pergunta. Normalmente, o meu bolo fica com a consistência pesada e dificilmente queremos comer o segundo pedaço.
Bom, essa de comer o segundo pedaço depende também, né? Não é que a gente precisa comer um segundo pedaço, mas eu entendi a sua pergunta. Você fala que não consegue nem comer o segundo pedaço porque o primeiro estava muito com a consistência muito pesada. Então vamos lá. Eu sou daquelas que defendo a massa gostosa. A massa do bolo gelado precisa ser fofinha e precisa ser gostosa. Porque é fácil a gente chamar um bolo de bolo gelado. Você pega um bolo lá que embatumou, quem sabe que é embatumado, solado, um bolo que não deu certo, né? Você preparou o bolo, não ficou aquela massa fofinha, você vai lá e encharca ela, né? E virou um bolo gelado. Mas não, isso para mim não vale, né? Eu defendo muito as nossas receitas, as minhas receitas, porque eu quero um bolo fofinho, um bolo macio, um bolo que o meu cliente ele consiga ver que a massa dele é boa, é gostosa, independente da calda. A calda ela vai agregar e vai ficar o casamento perfeito, mas eu preciso de um bolo fofinho. Então, esse seu desafio, né, em querer fazer bolos, pode ter certeza que você vai conseguir sim com o nosso método fazer um bolo que não tenha uma consistência pesada. Então não basta você ter uma receita, você precisa saber preparar, ter o método de preparo correto para que a receita tenha um bom resultado. Próxima pergunta: como fazer o corte perfeito? Essa pergunta ela está relacionada com a primeira que a pessoa perguntou sobre não perder a estrutura do bolo. E realmente o corte perfeito é algo que é muito difícil com bolos gelados, é possível, mas é um pouco difícil, porque temos um bolo úmido, né, um bolo molhadinho, mas dentro do método nós vamos conseguir, vocês vão conseguir fazer um corte perfeito sim. Ok, a próxima pergunta é desafio: tempo para estudar. É uma pergunta assim muito delicada, um desafio no sentido que a nossa vida, ela é muito corrida, ela exige muito de cada um de nós, então são realidades diferentes de todo mundo, mas eu acredito que a vida no geral das pessoas é uma vida muito corrida, né? E se você realmente está aqui, está consumindo esse tipo de conteúdo, é porque você quer fazer, de repente, uma renda extra, né? Nesse caso, eu acredito que seja para fazer renda extra, né? Você falar que não tem um tempo para estudar. Mas eu acredito fielmente que é possível você buscar um tempo para estudar dentro do seu dia. Nós temos que nos determinar cada vez mais, né, a fazer algo a mais para o nosso crescimento. Então, esse tempo de estudo para o método, para os bolos gelados, ele é necessário, né? Ele é algo que vai agregar valor naquilo que você vai estar produzindo, né, para os seus clientes. Então, cada um vai ter que sacrificar um pouco da sua vida, um tempo, para estar estudando, né? E muitas vezes, isso acontece comigo, tenho certeza que acontece com você e acontece com muitas pessoas. Nós até temos um tempo, mas a gente acaba procrastinando, acaba deixando para depois, e o tempo passa tão rápido, gente, que daqui a pouco você procrastina. 10 minutos hoje, até mais, né, gente? Vai. 30 minutos você procrastina hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a pouco você perdeu o tempo que você poderia ter terminado, de repente, um curso que você comprou, né? Então, depende muito do nosso esforço. Eu sei que é difícil, porque isso acontece comigo também, mas esse desafio que você escreveu de ter tempo para estudar é possível sim. Então, a gente tem que se organizar, ver qual que é a nossa maior dificuldade dentro dessa organização de tempo e bora lá, estudar sim que é possível. Próxima pergunta: bolos gelados recheados parecem ter uma melhor saída do que os bolos gelados tradicionais. Entendi a sua pergunta, o seu medo é um desafio, né? E eu super indico bolos gelados tradicionais para você ter lucro, para você começar dentro da confeitaria ou para você conquistar novos clientes, porque não é todo mundo que gosta de bolos gelados recheados, né? Então não tô falando que o bolo gelado recheado não é gostoso, ele é maravilhoso também, mas é um trabalho a mais que você vai ter, é um custo a mais e ele tem os seus clientes também.
A minha proposta são bolos tradicionais, que são bolos só molhados, como eu expliquei, com uma boa base de massa e uma boa calda, a junção deles vai fazer um bolo perfeito, um bolo tradicional, sem precisar do recheio, porque a calda, ela vai já ser, é uma calda tão gostosa que ela vai ali juntar com a massa do bolo e só esse bolinho já vai ser suficiente sem recheio. Então não é que um é melhor que o outro, cada um vai atender públicos diferentes. Tem muita gente que gosta de bolo gelado tradicional. Eu sou prova disso porque eu tô há mais de 10 anos vendendo só bolo gelado sem recheio. Então, ele tem um público certo, as pessoas que gostam, que amam. Então, o medo é normal, né? De você querer achar que tá investindo em um produto que não tem saída, mas ele tem sim, ele tem. Assim como os bolos caseiros. Gente, eu sou apaixonada por bolo caseiro. É um bolo assim, um bolo de fubá no fim da tarde, de fubá, de cenoura, sem cobertura mesmo, um bolinho de banana, um bolinho de milho, sabe? Bolo simples. Então é a mesma história. Cada pessoa tem um gosto e tem público para todo mundo. Então aqui é o bolo gelado, é a facilidade, é o custo-benefício para você estar produzindo e sem perda, porque é um produto que você vai poder trabalhar com ele congelado. Próxima pergunta. Não faço ideia por onde começar a vender os meus bolos gelados. Sim, essa é uma dificuldade, um desafio muito grande que nós iremos ter independente do que nós formos vender. Então, a gente vai ter essa dificuldade se a gente for vender produtos de beleza, se formos vender algum tipo de artesanato, independente, não é questão de ser o bolo. Para mim, com relação à venda dos bolos gelados, eu tenho várias ideias. É claro que a gente tem que entrar na vida de cada um para ver a rotina, o que você faz, onde você mora, se você trabalha, se você estuda, e assim criar uma estratégia para estar buscando pontos para estar vendendo o seu bolo. Minha primeira dica é você fazer os bolos, né? Você vai fazer a sua receita, deu certo, embala ele bonitinho, não precisa ser na embalagem mais bonita e mais cara, naquela mais simples, mas bem feita, uma embalagem bem feita, você vai conseguir fazer uma embalagem bem feita porque o corte do seu bolo vai estar bem feito. Então, pega esse bolinho, prepara ele com carinho, oferece para os seus amigos, para sua família, para pessoas estratégicas. Olha, eu tô começando a trabalhar com bolos gelados, o que você acha dele? Come para me falar o que você acha do sabor, sabe? Pega a primeira fornada, a segunda e dá para as pessoas, né? Dá para elas provarem. Se você de repente tem uma amiga que trabalha em um salão de beleza ou em um escritório, um dentista, sabe? Pede para ela, dá para suas amigas esse bolinho, fala que eu tô fazendo para vender. Então você vai criando pontos assim no boca a boca mesmo, né? E o dar, né, a primeira fornada, a segunda que seja, você vai estar conquistando as pessoas, né? Então realmente faz, testa o seu produto, vê se ele é gostoso e distribui. Sai distribuindo e deixando claro que você vai começar a trabalhar com esse produto, ou seja, você vai vender, ele vai estar disponível para venda, mas você vai estar dando a oportunidade da pessoa provar e ela mesma vai sair divulgando o seu produto. Então, realmente, esse primeiro contato ele é muito importante. Se você mora aqui no Japão, uma forma que eu trabalhei foi nas fábricas, levando os meus doces, né? Os meus bolos. Então, eu ia trabalhar e falava assim, amanhã eu vou ter bolinho gelado de coco. Quem vai querer? Aí as pessoas me falavam a quantidade, eu levava exatamente o que estava pedido, né? O que estava anotado, levava algumas unidades a mais, que sempre tem alguém que acaba comprando de última hora. E funcionava super bem, porque eu não tinha perda. Eu pegava o meu bolo e levava no dia seguinte e vendia tudo, estava tudo encomendado. Então, essa é uma das maneiras de você estar oferecendo o seu produto. Mas, realmente, no Brasil, eu acho que é uma infinidade, assim, de opções que nós temos. Se a gente parar para pensar, sabe? Uma coisa que funciona bastante, que tem funcionado comigo, é você realmente escrever aquilo que você pensa, porque às vezes a gente tem grandes ideias e a gente não anota essas ideias e elas acabam se perdendo, né? Então pega, aquele
homem da padaria, aquele da oficina. A oficina também é um bom lugar. Você vai tendo ideias a partir do momento que você pega e coloca no papel, né? E acredite, tem muita gente que quer comprar bolo gelado, sim. Tenho certeza disso, não tenho sombra de dúvidas. Os bolos, eles estão, assim, no coração das pessoas, porque é um bolo especial de memória afetiva e que não tem muita gente fazendo hoje em dia. Próxima pergunta. Bolos gelados só vendem no verão? Aqui na minha cidade faz muito frio. Não, bolo gelado não vende só no verão. Eu tenho, assim, isso também eu tenho muita convicção e muita certeza para estar te falando isso. Porque, pense comigo, sorvete só vende no verão? Não, ele vende no inverno. Aqui no Japão, então, inclusive no inverno, vende bastante sorvete, né? Bebidas geladas continua vendendo. Então, o bolo gelado é um bolo para o ano inteiro. É um bolo que eu considero aquele bolo atemporal. Você pode vender no ano inteiro. Ele pode até ter picos de vendas, é claro, mas não necessariamente é um bolo que só vai ser vendido no verão por ser bolo gelado. Fica tranquila. Quero até contar para vocês uma experiência que passamos esse fim de semana passado, né? Aqui no Japão. Nós temos um café, né, uma loja física, e tem uma outra loja em uma cidade que é bem fria, né? Inclusive estava nevando semana passada por lá. E o nosso produto são os bolos gelados e açaí, né? E lá também, na lojinha também. E nós participamos de um evento, que foi um evento em um ski-joe, em uma pista de esqui aqui no Japão. E foi exatamente, eles fizeram um evento de vários cafés, né? Aqui de uma região aqui do Japão, e nós estávamos também nesse evento. Então você imagina, eles montaram as barracas dentro da pista de esqui, na neve. E o que a gente foi vender? Bolo gelado. Bolo gelado com chocolate quente, né? Então, realmente é um produto que pode ficar tranquila que é atemporal, você pode vender o ano inteiro. E eu já tive esse medo, esse receio também, porque eu já estive no lugar que você está com as mesmas dúvidas, né? Tendo os mesmos desafios. Então, na hora de criar o produto, de decidir trabalhar com esse produto como carro-chefe, eu também tive muita dificuldade, né? Mas pode ficar tranquilo, porque aqui no Japão, principalmente onde eu moro, né? Mas aqui no Japão, o inverno, ele é muito longo. Nós temos muito pouco tempo de verão, que seria abril começa a esquentar, aqui onde eu moro, né, na minha cidade. Abril, então seria maio, junho, julho, agosto. Esses 4 meses que é calor. Porque em abril, aqui onde eu moro, ainda é meio fresquinho, e em setembro já começa a ficar fresquinho de novo. Então, jamais eu falaria que não é um produto que vende, sendo que não vende no inverno, porque nós só temos 4 meses de verão. Então, é um produto que vende sim, independente se tá frio ou se tá calor. Que ninguém vai comer o bolo gelado no meio da neve, né? Se bem que o povo comeu lá na pista de esqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, respondendo as perguntas de vocês, os desafios, os medos que vocês me enviaram. Eu tenho uma listinha aqui enorme com outras questões que eu vou estar fazendo outros vídeos para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e não deixem de acompanhar todos os vídeos. Tem muito conteúdo aqui falando sobre bolos gelados. Espero que eles ajudem muito, muito vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!